Lembrei do meu amigo Letícia, com uma hora difícil. Acaba viajando no meio do mundo, escutando só os estralos do pneu escurecendo. Aí a mulher diz assim, amor, vou pra academia hoje. Aí de lá acho que eu vou comer uma pizza com as amigas. Aí o cara fica agoniado. Quando chega lá, manda uma foto da academia, da pizzaria. Faz o 360. Tem homens que aprenderam, do jeito mais duro possível, que esperar alguém completar sua vida é uma aposta perigosa. Eles não desistiram do amor. Desistiram de viver em função dele. Gente, essa daqui é minha filha. Ela tá em busca de um relacionamento sério, um homem pra casar. Ela tem 5 filhos. Se você tiver interesse em casar com ela, é só falar aí nos comentários. Agora eu vou falar, gente, o tipo de homem que ela não quer, tá? Homem do pé rachado. Não quero. Homem do bucho quebrado. Não quero. Homem que anda a pé. Já basta eu. Aquele homem que não gosta de trabalhar, que só quer comer a boia da mulher. Oxi, bem longe. Homem que não gosta de tomar banho. Piorou. Homem que tem o couro cheio de tatuagem. Não quero. Pronto, agora vamos falar o tipo de homem que ela quer. Homem do zóio verde. Quero. Homem do cabelo liso caindo no zóio. Quero. Homem que tem carro. Esse aí eu quero. Homem que tem um bom emprego, que ganha bem. Quero. Entenderam? O tipo de homem que ela quer e o que ela não quer. Se você é desse tipo que ela quer, fala aí nos comentários, viu? Que eu deixo o número do telefone dela aí, viu? Quando você observa o comportamento de longo prazo, não é desejo de ficar só, é resultado de prioridade. É rotina, propósito, estabilidade financeira, saúde mental, tudo isso hoje compete com o relacionamento e às vezes vence. Teve uma seguidora também que perguntou se eu me considero uma pessoa feliz apenas sendo solteiro, pessoal, vivendo só a minha vida. Sim, minha amiga, eu tenho muita felicidade na minha vida de solteiro. Para te falar a verdade, eu não tenho problemas na minha vida. Só tenho coisas boas, maravilhosas, coisa positiva e coisas alegres na minha vida. E é por isso que eu falo para outras pessoas também ficar de solteira, pessoal. Porque vou te falar uma verdade, quem é solteiro ganha o próprio dinheiro, trabalha honestamente e ganha o próprio dinheiro, dá para economizar o dinheiro, né, pessoal? Agora, quando você tem alguém que quer depender de você, aí fica difícil de você juntar dinheiro, entendeu? E é por isso que eu falo também, pessoal, se for para você arrumar alguém, um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, procure alguém que vai somar com você, que trabalha, que tem o próprio dinheiro, que é independente, para vocês juntos crescerem, para vocês juntos evoluírem, entendeu? Agora, se for para você procurar alguém que vai ficar encostado em você e sugando você, eu não recomendo você ter uma pessoa assim, não. Melhor você ter uma pessoa que vai ajudar você. Muito melhor uma pessoa que vai ser parceira de você. Quando você observa o comportamento de longo prazo, não é desejo de ficar só, é resultado de prioridade. É rotina, propósito, estabilidade financeira, saúde mental, tudo isso hoje compete com o relacionamento e às vezes vence. Motivos porque ao invés de reformar minha casa, eu comprei uma passagem para viajar para fora do país. Primeiro, eu quero arranjar um homem rico. E para isso, eu tenho que andar onde rico anda. Então, investimento, tá, meu amor? Segundo, não tem pressa de reformar a casa. A casa vai ficar aqui esperando eu reformar a hora que eu bem entender. Já minha idade não volta mais. Então, eu tenho que viver. Vou poder tirar várias fotos e meter inveja no povo da minha cidade. Ainda mais se eu comprei um iPhone 17, meu amor. Não é para qualquer um, não. E por último, não menos importante, eu nunca gostei dessa realidade aqui. E por isso eu gosto de viver sonhando. Silêncio. Uma casa organizada do jeito que ele quis. Uma rotina que ninguém precisa aprovar. E uma paz que antes parecia impossível. A vida de um homem solteiro é magnífica, é maravilhosa. Todo homem que é solteiro só anda feliz, como eu. É muito bom. É maravilhoso. Você prospera, viaja, só anda feliz e tudo dá certo pra você. Agora, a partir do momento que você entra em um relacionamento sério, você se lasca.
Aí a sua vida, que era tranquila, começa a virar um verdadeiro inferno. Todo dia é briga, discussão, cobranças desnecessárias, pressões psicológicas. E nenhum soldado aguenta mais essa vida. Por isso que hoje em dia os homens estão preferindo ficarem solteiros. Porque solteiro, o cara vive uma vida bem melhor do que a vida de homem casado. Deixa aqui nos comentários, eu estou certo ou eu estou errado? A parte mais curiosa não é que esses homens estão sozinhos. É que muitos deles dizem, sem hesitar, que nunca estiveram tão bem. Eu vou falar pra vocês agora e ninguém acredita. Sabe qual é a verdadeira felicidade do homem solteiro? Não é mulher, não é carro, não é dinheiro. É isso aqui, ó. Lorenzetti 220. Olha, que delícia. Olha o barulho. Escuta o barulho. Enfumaçando. Isso é verdadeira felicidade, rapaz. Não tem igual. Tu chegar em casa nesse frio, depois de um dia de trabalho, abrir o chuveiro, ó. Há de abrir mesmo, ó. Abre, ó o barulho. Olha como é que fumaça. Rapaz, não tem alegria mais na vida do homem, não. Tomar banho pelando. Puta que pariu, isso é bom demais. O povo fica mandando eu trabalhar de CLT, sendo que eu recebo do Bolsa Família. Eu sei que eu recebo pouco do Bolsa Família, mas vocês acham que eu vou ficar trabalhando de CLT, sofrendo, pra ganhar o salário mínimo? Não é bagunçado assim, não. Eu gosto de ter a minha liberdade, eu gosto de acordar na hora que eu quero, eu não gosto de ter compromisso com nada. Eu tenho que trabalhar em casa, cuidando das coisas, lavando vazia, entendeu? Fazendo comida, é isso que eu tenho que trabalhar, não é trabalhar de CLT pros outros, não. Eu tenho filhos e ainda eu recebo do Bolsa Família, recebo R$700 todo mês, tô de boa, tô tranquila, eu saio na hora que eu quero, chego na hora que eu quero, entendeu? Eu não tenho que ficar dando satisfação pra ninguém, ninguém manda em mim. E eu vou não, gente, trabalhar de CLT não. Como é que vocês aguentam trabalhar de CLT? Como é que vocês aguentam ter uma folga só no domingo? E quem trabalha no shopping, como é que é mesmo? Eu tenho a minha liberdade. Na hora que eu quiser viajar, eu viajo. As minhas férias eu mesmo que dou e é isso. Cada um tem sua vida. Cada um tem que se cuidar. Eu mesmo trabalho de CLT, tá repreendido, em nome de Jesus. Tem uma cena que se repete com pequenas variações em apartamentos de cidades completamente diferentes. Um homem de 30 e poucos anos chega em casa depois do trabalho, tira os sapatos, deixa a chave num gancho que ele mesmo instalou, liga uma música que ninguém além dele escolheria e fica ali, em silêncio por alguns minutos, sem culpa nenhuma. Não é solidão, é descompressão. E é justamente esse detalhe, a ausência de culpa, que separa essa geração de homens de tantas outras que vieram antes. Durante muito tempo, a narrativa cultural foi clara. Um homem só estava completo quando tinha alguém ao lado. Casamento, filhos, uma rotina compartilhada, isso era, supostamente, o ápice da masculinidade adulta. Quem ficava solteiro por escolha era visto com desconfiança, como se houvesse algo quebrado ali, algo a ser corrigido. Só que alguma coisa mudou nas últimas 2 décadas, e mudou rápido. Hoje, um número crescente de homens não está apenas solteiro por circunstância, está solteiro por arquitetura. E essa diferença é o coração de tudo o que vamos explorar agora. Depois acha ruim tudo aí da tua casa, porque aqui eu passo lá, cozinho e recebo muitos presentinhos e às vezes nem preciso fazer nada, passo o dia todo deitada e ainda sou muito mimada. Os homens de hoje são tudo lepo-lepo. Não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta, meu papo, lepo-lepo. Sai daqui, cão. Pelo amor de Deus, hein? E tem mulher, a Maria Toscana, a Maria Jabuticaba. Jabuticaba fica grudada aonde? Que fica com esses homens, esses piabão, que não tem nada, não tem carro, não tem teto. Tá devendo a pensão dos lisinhos. E tem mulher que fica com esses homens. E ainda, engravida. Fica aí só no lepo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Aí depois de 9 meses você vê o resultado. O resultado é a guerreira Sheila Maria Toscana com lisinhos nos braços atrás da pensão do piabão. Vocês entenderam?
Pegaram a visão? Ah, pelo amor de Deus, eu vou cantar. Não tenho carro, não tenho teto. Bando de lepo-lepo. Pensa numa casa sendo construída. Quando alguém constrói rápido, sem planta, só reagindo ao que aparece, o resultado costuma ser frágil. Qualquer vento mais forte ameaça derrubar alguma parede. Mas quando alguém constrói com tempo, com intenção, testando cada fundação antes de erguer o próximo andar, o resultado é outra coisa, uma estrutura que resiste. É essa a metáfora que explica o comportamento de tantos homens hoje. Eles passaram a tratar a própria vida, carreira, saúde, finanças, rotina, amizades, como um projeto de longo prazo. E projetos de longo prazo não são interrompidos com facilidade por quem chega depois, querendo redesenhar tudo do zero. Aqui está o ponto que merece atenção. Isso não nasceu de raiva. Quase ninguém chega a esse lugar por mágoa pura. Chega por repetição de experiências que ensinaram uma lição específica, a de que entregar o controle emocional da própria estabilidade para outra pessoa sem ter primeiro estabilizado a si mesmo é uma receita perigosa. Existem homens que já passaram por relações em que cada decisão pessoal precisava de aprovação, onde viajar com os amigos gerava cobrança, onde investir tempo num projeto profissional era tratado como abandono emocional. Não estamos dizendo que isso é regra, está longe de ser regra, mas é uma experiência recorrente o suficiente para moldar um padrão de comportamento em escala. O problema de estar solteiro depois dos 25 anos é que você começa a querer ficar invisível, porque você já acumulou algumas decepções, frustrações, e você entende que se você ficar mais invisível, se você não sair tanto, se você não tentar trocar com as pessoas, vai ser melhor pra você. Aí você começa a acreditar que essa pessoa vai aparecer na sua porta, que ela vai aparecer na sua vida, que ela vai cair no seu quintal. Você não precisa se movimentar pra nada. Uma hora ela vai chegar. Mas não é bem verdade isso. Se você começa a se esconder das pessoas porque você tem traumas, porque você tem medos, inseguranças, porque talvez você ache que o seu tempo já passou, que você já viveu coisa demais e agora é melhor ficar quieto no seu canto, tem muita chance dessa pessoa não aparecer de verdade. Então começa a colaborar com o seu processo, não fica com medo de alguém te rejeitar, não fica com medo de se expor, não fica com medo de começar a conversar com pessoas. Tenta, se arrisca. Quanto mais você estiver disposto, empolgado, alegre, mais você tende a atrair pessoas que estão assim também. Agora, se você ficar só pra baixo, tentando se esconder do amor, ele não vai te encontrar. E o que esse padrão produziu foi inesperado até para os próprios homens que vivem nele. Uma sensação de paz que eles não sabiam que era possível sentir. Repare nesse detalhe, porque ele é mais importante do que parece. A paz não veio da ausência de alguém. Veio da ausência de instabilidade. São coisas diferentes, embora muita gente confunda as duas. Imagina dois cenários. No primeiro, um homem tem uma rotina de treino, dorme bem, organiza as finanças, investe em uma habilidade nova, mantém amizades que alimentam em vez de drenar. No segundo cenário, esse mesmo homem entra numa relação em que precisa negociar cada um desses pontos. O horário do treino vira motivo de discussão, o tempo de estudo vira ele se importa mais com isso do que comigo, as economias se tornam um campo de tensão. Não é difícil entender porque cada vez mais homens escolhem proteger o primeiro cenário antes de arriscar o segundo. E o mais interessante é que essa proteção não é hostilidade contra relacionamentos. É, na verdade, um amadurecimento sobre o que um relacionamento saudável deveria ser. Porque aqui está uma virada de percepção que poucos vídeos sobre esse tema chegam a tocar. O problema nunca foi o relacionamento em si. O problema é entrar numa relação como se ela fosse o alicerce, quando na verdade ela deveria ser a cobertura. Alicerce é o que sustenta a casa antes de qualquer telhado existir. E homens que aprenderam essa diferença começaram a fazer algo que parece simples, mas é revolucionário: construir o alicerce primeiro. Só depois, talvez, considerar a cobertura. Esse talvez incomoda muita gente. Incomoda porque rompe com a expectativa de que todo ser humano deveria, em algum momento, priorizar encontrar um parceiro acima de tudo. Mas há uma pergunta que raramente é feita com honestidade. Priorizar acima de tudo é sempre saudável.
Ou existe um ponto em que essa priorização cega vira dependência disfarçada de romantismo? Vamos pensar em outro exemplo cotidiano, dessa vez fora do universo afetivo, para clarear a ideia. Imagina alguém que decide abrir um pequeno negócio. Os mentores mais experientes sempre dizem a mesma coisa. Não dependa de um único cliente para sustentar sua empresa inteira. Se esse cliente sair, o negócio quebra. A receita precisa ser diversificada, resiliente, capaz de sobreviver a perdas isoladas. Ora, por que esse princípio, tão óbvio no mundo profissional, é tratado como frio ou insensível quando aplicado à vida emocional? Um homem que constrói múltiplas fontes de sentido, trabalho, saúde, amizades, propósito pessoal, espiritualidade, hobbies, não está sendo insensível ao amor, está sendo resiliente diante da vida. E resiliência, goste-se ou não, é uma forma avançada de inteligência emocional. Esse é o momento de fazer uma pausa e observar algo que passa despercebido. Estamos falando de homens, mas esse comportamento, esse instinto de proteção e construção pessoal está crescendo igualmente entre mulheres. A diferença é que, culturalmente, ainda existe menos pressão social sobre mulheres independentes. A narrativa já normalizou, em boa parte, a ideia de mulher autossuficiente. Para homens, essa narrativa ainda está em transição. E talvez seja exatamente por isso que o tema gera tanto barulho quando aparece. Porque desafia uma expectativa antiga que ainda não terminou de se desfazer. Voltando para a cena do apartamento, do homem chegando em casa sem culpa, o que ele descobriu, sem perceber que estava descobrindo, foi autonomia emocional. E a autonomia emocional tem um efeito colateral interessante. Ela muda completamente o tipo de relação que essa pessoa aceita no futuro. Quando alguém constrói uma vida estável sozinho, deixa de aceitar qualquer relação só para preencher um vazio. Passa a exigir, consciente ou inconscientemente, que qualquer pessoa que entre nessa vida some valor a algo que já é bom, em vez de tentar consertar algo que estava quebrado. E é exatamente aqui que mora a frase que dá título a essa reflexão. Existem vidas que ninguém pode interromper, porque elas não foram construídas para depender de interrupção. Não é sobre fechar a porta para o amor, é sobre não deixar a porta aberta para qualquer coisa, só porque a solidão parecia maior do que realmente era. Tem outro ângulo que merece nossa atenção, e ele é mais sutil. Vivemos numa época de hiperconectividade emocional. Aplicativos, redes sociais, mensagens instantâneas, tudo conectado, tudo acessível. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, muita gente relata sentir mais solidão do que nunca. Diante desse paradoxo, alguns homens fizeram uma escolha que parece contraintuitiva. Em vez de buscar mais conexão externa, investiram em conexão interna. Aprenderam a estar bem com os próprios pensamentos. Terapia, leitura, treino físico, organização financeira, tudo isso virou, sem anúncio, sem bandeira erguida, uma forma moderna de cuidado pessoal. E o resultado dessa virada silenciosa é uma geração de homens que não fogem de relacionamentos por medo do compromisso. Fogem de relacionamentos que pedem regressão, que pedem que eles voltem a ser instáveis, dependentes, ansiosos, só para caber dentro de uma expectativa antiga de romance. Pergunta honesta: isso é egoísmo ou é maturidade? A resposta provavelmente não é uma ou outra. É as duas coisas em proporções diferentes, dependendo de cada história individual. Existe sim um risco real nesse caminho. O risco do isolamento disfarçado de independência. O risco de confundir autossuficiência com incapacidade genuína de se conectar. Isso existe e não deveria ser ignorado. Mas existe também um caminho saudável dentro dessa mesma tendência. O caminho de quem aprendeu, finalmente, a não terceirizar a própria felicidade. E talvez seja esse o ponto mais importante de toda essa reflexão. A diferença entre solidão como fuga e solitude como escolha. Solidão dói, solitude liberta. Um homem que vive em solidão está esperando, ansioso, que alguém apareça e mude tudo. Um homem que vive em solitude já mudou tudo o que precisava mudar e está simplesmente aberto, sem urgência, para quem quiser caminhar ao lado dele, sem precisar carregá-lo.
Deixa nos comentários. Você já sentiu isso? Essa paz de uma rotina só sua, antes de pensar em qualquer outra pessoa? E se esse vídeo fez sentido para você, considera deixar o like. Isso ajuda mais gente a encontrar essa reflexão. E se inscrever no canal, porque essa conversa não termina aqui. Tem muito mais coisa para desenrolar sobre comportamento humano, relações modernas e essa nova forma de viver que está silenciosamente reescrevendo as regras. Até o próximo vídeo.